Ei, se liga! Provavelmente no meio dessa pandemia você já deve ter se perguntado o que é um vírus. A primeira pergunta sempre é se um vírus é um ser vivo, e isso a gente vai descobrir junto. Antes disso, a gente tem que começar a entender um pouquinho sobre a estrutura de um vírus e entender que eles são organismos acelulares, ou seja, vírus não tem célula. E se a gente voltar um pouquinho lá na teoria celular de Schleiden e Schwann, a gente começa a entender o quê? Que são 3 pontos principais sobre a teoria celular. Número 1. Todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Ponto número 2. A célula é a unidade básica de todo ser vivo, já que nela ocorrem todos os processos fisiológicos dos seres vivos. Ponto 3. Uma célula surge de uma célula pré-existente. Se a gente começar a pensar que um vírus ele é um ser acelular, ou seja, ele não tem uma célula, o que ele é então? Do que ele é formado? Basicamente, um ser muito simples formado por uma cápsula proteica, onde ele vai armazenar lá dentro todo o material genético dele, que pode ser do tipo DNA, de cadeia dupla, ou um RNA, de cadeia simples. Por ele ser acelular, ele é um parasita obrigatório, ou seja, ele precisa de uma célula hospedeira para que ele consiga terminar o seu ciclo vital, ou seja, ele precisa da célula hospedeira para que ele consiga se reproduzir. Quando a gente usa a palavra vírus, é para designar as partículas proteicas que infectam as células hospedeiras de células eucariontes, aquelas que têm um núcleo formado lá dentro da célula, onde o material genético está empacotado lá dentro da célula. Agora, quando a partícula está infectando uma célula procarionte, a gente chama de bacteriófago ou apenas de fago. Lembrando que uma célula procarionte é aquela célula que não tem um núcleo, ou seja, o material genético dela está todo disperso dentro do citoplasma. Quando a gente considera apenas uma partícula do vírus fora da célula hospedeira, a gente usa o termo virion para designar, e não vírus. Lembrando que vírus é só quando ele está hospedado lá dentro da célula. Hoje, de aproximadamente 2 milhões de espécies catalogadas no nosso planeta, pelo menos 4 mil delas são espécies de vírus. De todas as espécies, a gente tem várias formas do vírus. Ele pode ser apenas formado por uma cápsula proteica, onde vai guardar o material genético dele, que a gente vai chamar de nucleocapsídeo, vendo que essa cápsula proteica ela pode ser denominada como capsídeo, ou ele pode, além de ter o capsídeo, um material genético lá dentro guardado, ele pode ter um envelope ainda de proteção formado por lipídios, que vai estar conferindo a esse vírus uma proteção ainda maior. Tanto essa camada de proteína que vai formar o capsídeo, que envolve o material genético do vírus, quanto essa camada externa, que vai formar um envelope formada de lipídios, elas são específicas de cada vírus. Geralmente elas são específicas e são elas quem vão determinar o tipo de célula que o vírus vai infectar, se é uma bactéria, se é uma planta ou se é um animal. Em muitos dos casos, os vírus eles podem modificar inclusive o metabolismo da célula que ele está se hospedando, fazendo com que elas provoquem a própria morte. Bom, mas e dentro da célula? O que o vírus faz? A gente já viu que o vírus é um ser acelular, então ele precisa de uma célula hospedeira para que ele continue o seu ciclo vital. Mas de que forma? Bom, como ele não tem citoplasma, ele não tem metabolismo próprio, e ele também não tem ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o material genético dele, vai incorporar ao material genético da célula hospedeira, e ela quem vai fazer as cópias piratas desse vírus. Depois de estudar um pouquinho sobre a estrutura e a vida de um vírus, a gente começa a entender um pouquinho sobre por que essas medidas profiláticas devem ser adotadas, contra o coronavírus. A gente viu que os vírus eles têm uma estrutura proteica que vai armazenar o material genético deles, e ela é formada por proteínas. O álcool ele é utilizado justamente para desnaturar essas proteínas, ou seja, ele rompe esse capsídeo do vírus, destruindo o vírus. Já o sabão, que é utilizado para lavar as mãos, para higienizar as mãos, é utilizado na função de emulsificação de lipídios. A gente viu que, além de o vírus ter um capsídeo, que é essa estrutura proteica, ele ainda pode ter uma camada de gordura envolvendo, trazendo uma proteção e uma especificidade maior para o vírus. Mas e aí? O vírus é um ser vivo ou não? Bom, só para a gente fechar essa parte de vírus, a gente tem que entender que os critérios utilizados para a definição se um ser vivo ou não ainda dificulta a definição exata do que é um vírus. Então vamos lavar bem essas mãos aí com sabão
ou com álcool e esperar nessa quarentena por mais videoaulas.